Nossa palestra vai ser sobre o Museu da Impressão 3D. Tá? Eu sou o Everton Pazo, sou proprietário da 3DX Filamentos, tá? E sou também um dos organizadores e realizadores da Expo 3DBR, tá? Que é esse formato, esse evento que nós temos todo ano. Tá? Vamos lá. Nós vamos combinar que a gente vai agora para 2025, a gente vai para o futuro. Tá? Para a gente poder falar o que aconteceu com a impressão 3D, como é que a sociedade mudou em função da impressão 3D. Antes de começar a falar, vamos contextualizar 2025, né? Tem algum palmeirense aqui? Tem palmeirense? Boa notícia, temos um título mundial em 2025. Ninguém tem lá, né? Tem São Paulino aqui? Rogério Ceni vai sair esse ano aí, 2025. Tá lá ele. Já tem 5, então. O Corinthians tem uma boa notícia. O Corinthians foi campeão paulista, sim, lá na casa dele no Pacaembu, porque teve que devolver o Itaquera. Tá, tem Santista aqui? Eu conheço 85% da torcida do Santos. Temos Santista aqui? 100%. Somos que conhecem 100% do Santismo. Tá, vamos lá então, vamos começar. Primeira camada, né? Todo mundo sabe que impressão 3D é camada por camada, já sabem disso? Então a gente vai descascar uma camada por vez aqui, tá bom? Nós descobrimos o ar, ou seja, nós saímos do 2D, nós saímos do papel, nós deixamos de escrever no papel em 2D, nós deixamos de olhar a tela em 2D para começar a fazer tudo no ar, para fazer tudo em 3D. As nossas crianças pararam de escrever com a caneta para começar a desenhar em 3D. Claro, isso já faz um tempo já. Nós aprendemos a pensar de uma maneira um pouco diferente. Nós criamos uma terceira dimensão. Nós começamos a usar essa terceira dimensão. E aí a gente começou a tirar várias coisas do papel, né? A gente começou a desenhar no papel, tem que esperar um pouquinho para carregar aqui. E aí a gente começou a escanear tudo que estava no papel, a dar uma nova dimensão e a colocar para imprimir. Deu para entender como que a gente começou nesse negócio do 3D, saindo daquele convencional, né? E aí a gente descobriu que a gente podia fazer uma série de coisas diferentes. A gente podia pensar que eram nossos próprios objetos na casa, nossos próprios utensílios, né? Fez aqui um suporte, fez um porta escova de dente. Você começou a criar as coisas na sua casa, porque você tem habilidade, você tem talento para fazer essas coisas. Você só não usava, porque você não tinha um recurso na época. Porque quando você queria fazer alguma coisa, você precisava pedir para alguém usar uma máquina convencional, uma máquina de manufatura subtrativa, né? Para fazer a peça que você queria. Se queria injetar alguma coisa, você precisava de 60 mil reais para fazer um molde. Aqui não, aqui você desenhou e na sua própria casa você começou a imprimir os objetos. Né? E aí começou a brincar, né? Resolveu fazer miniatura de você mesmo, né? Começou a olhar para dentro da sua casa e começou a fazer as suas coisas. Isso aqui já está, em 2017 já tinha máquinas, né? Em shoppings aqui em São Paulo para você fazer uma miniatura sua. Vocês já sabiam disso? Já tem esse tipo de máquina? Você vai no ambiente, escaneia você em 3D e imprime você em miniatura. Isso já tinha há algum tempo. Então nós mudamos a nossa forma de ver as coisas. Os paradigmas começaram a mudar completamente em nossas vidas em função da utilização da manufatura aditiva, em função da impressão 3D. Vamos lá, nós reduzimos e simplificamos as nossas atividades. Loja de sapato, lembra da loja de sapato, como é que é? Quantas opções de sapato a mulher tinha quando ia numa loja? Alguém lembra? 2.000? 3.000? Quanto, gente? 3.000 opções? 3.000 opções de sapatos diferentes, né? De cores diferentes também, não tem cores? A mulher quer a cor específica, não quer? E também tem o tamanho, né? Tem que calhar o tamanho do pé da mulher, ou seja, o comerciante tem 7, 8 mil opções de sapato e a mulher consegue achar aquilo que falta, não é isso?
Cadê as mulheres aqui? Não é mentira que eu estou falando. Só acontecia em 2017, né? Porque hoje já não acontece mais, em 2025. Por quê? Porque a gente começou a imprimir os sapatos. A mulher chega na loja e fala, eu quero aquele modelo, daquele tamanho, daquela cor. E aí você imprime na hora. Ou não dá para imprimir uma melissa hoje? Quem já usa melissa aí? Dá para imprimir. Né? Material flexível, dá para imprimir a melissa. Então assim, nós começamos a fazer as coisas em função de oferta e demanda. O 3D permite que você tenha a demanda e a oferta no mesmo momento, no mesmo local. Não é mais necessário você ter milhares de peças à disposição, ter estoque, ter volume parado, se você não precisa daquela peça naquele momento. Então, o 3D começou a permitir que você entregue conforme a demanda ocorre, conforme a necessidade ocorre. Ok? Bom, e aí a criatividade, né? O consumidor passa a virar produtor também. Porque, bom, a mulher foi lá na loja, ela falou, eu quero aquele modelo. Ela escolheu. Tinha 37 mil modelos, ela olhou quase todos e falou, eu quero aquele. Olhou as opções de cores, tinha 2.426 cores, ela conseguiu achar um, né? E falou, você pode imprimir nesse tamanho para mim? Ah, posso imprimir. Só que aí ela tinha um problema. O pé dela tinha uma pequena deformidade. Dá para arrumar antes de imprimir? Dá para arrumar. Olha o consumidor interferindo na forma de você produzir as suas coisas. Ah, já que dá para arrumar para que ela tenha a pisadura correta, será que dá para pôr alguma coisinha, por exemplo, um suporte de celular? Não dá, quem sabe? Quem sabe que gosto não se discute, né? Então, algumas mulheres optaram por colocar o suporte de celular no sapato. Ok? Percebam, o consumidor agora ele passa a ter um poder completamente diferente, porque ele vai perceber que você está produzindo ali sob demanda, você está produzindo naquele momento, então ele vai querer interferir nessa relação. Tá? Mas não tem só mulher no mundo, né? Os homens também. Mesmo exemplo. Quantos modelos de carros nós temos? 200 modelos? Quantas peças tem em cada carro? 2.000, 3.000 peças? Quantas dessas podem ser impressas? Bastante, né? Então, no momento em que você começa a imprimir um carro, a montadora começa a pensar no carro impresso, ela permite o quê? Que cada peça que você precisa quando você tiver que fazer uma manutenção, você possa fazer inclusive na sua casa. Você baixa o arquivo. Só que se você pode baixar o arquivo para imprimir uma peça para o seu carro, você não vai querer mudar alguma coisa? Muitas vezes você não acha que você poderia ter uma ideia melhor para fazer de algo que você tem hoje disponível no mercado? Quantos aqui já tiveram uma ideia melhor? Vários. Então, pô, se a peça fosse assim, não teria quebrado. Se a peça fosse um pouco mais reforçada, você serviria para fazer outra coisa. Você vai começar a interagir com as peças dos carros. Então, você não vai ter mais isso aqui, né? O consumidor ele vai começar a desenvolver. E se o consumidor pode desenvolver, como é que fica a legislação com relação a isso? Eu troquei a peça de um carro, isso aquele item é um item de segurança. Como é que o governo vai interagir com você para dizer, ó, você não pode imprimir uma peça diferente porque isso é um item de segurança? Começa a mudar tudo, começa a mudar a relação comercial, começa a mudar a forma com que o governo vai olhar isso, porque muita gente imprime arma, né? Já existem armas impressas que podem dar tiro. Então, assim, os Estados Unidos está preocupado com isso, com as pessoas imprimirem armas e utilizarem. Aqui nós estamos falando da sociedade normal, aquilo que do dia a dia. Você está falando de um veículo que você pode mudar as características do veículo. E aí você pode inventar do jeito que você quiser. Por exemplo, um cara deixou o carro daquele jeito. Gosto não se discute, gente. Em 2025 as coisas vão ser bem diferentes do que são hoje. Os carros não vão ser mais tão quadradinhos, né? Bicicleta você pode imprimir, moto você pode imprimir.
sociedade diferente, né? Vamos chamar de a era de Ultron. Mudou completamente as coisas. Vários segmentos tiveram que se adaptar a essa nova realidade da impressão 3D. Por exemplo, entretenimento, né? Nós estamos falando de jogos de videogames que começaram a permitir a possibilidade de você imprimir não só os bonecos, mas como cenas. Quem já fez um gol aqui no PlayStation e salvou o gol? Lembra? Você faz o gol lá, você grava aquela cena. Você pode dar um pause naquela cena e imprimir a cena. Veja como muda essa questão do engajamento, do entretenimento com as pessoas. Quem aqui já assistiu os Vingadores 7? Já assistiram Vingadores 7? Estreou semana passada, vocês não viram? 2025, né, gente? Vamos voltar lá. Vingadores 7. Estava eu com meu filho, nós assistimos o filme, saímos de lá, encontramos o Tony. Ele pôs o rosto dele lá e já saiu o bonequinho do Capitão América no rosto dele. Normal, vocês não fizeram isso ainda? Precisa ir mais no shopping. Olha como muda a relação. Antigamente a gente comprava o personagem daquele filme, né? Toy Story lá fez um sucesso danado. Você comprava depois o boneco. Hoje você pode comprar um boneco personalizado para o seu filho. Hoje você pode comprar um livro que é um dos mais vendidos no mundo e ele tem embutido lá um G-Code para você imprimir o personagem do filme. Isso muda completamente a relação de engajamento que as empresas têm com seus consumidores. A Ford, há muito tempo, ela já disponibiliza, você compra um carro e você recebe um G-Code, você recebe o arquivo STL para você imprimir na sua casa uma miniatura do seu carro. Pô, não é bacana? Você compra um carro de 100 mil, você imprime lá, você tem uma miniatura. Isso muda completamente a questão de valor que as empresas têm com o consumidor. Bom, a gente continua avançando. Será que na moda vai mudar alguma coisa? Né? Hoje a gente pode esquecer, a gente vai ter um desfile de noivas aqui 2 horas da tarde, com vestidos impressos em 3D. Então, quem é jovem e quiser casar com vestido impresso aí, fazendo movimento e tudo mais, né? A Amanda já levanta a mão lá. Olha lá, pode ter movimento. Aqui pode. Aqui, ó, a moto até acende, a moto tem a impressão e ainda tem a luminosidade. Isso já tinha em 2017, né? Aqueles tênis que a cilhação que acende, né? Porque a gente ampliou um pouco mais. Tá? E outras possibilidades também, né? A impressão 3D, ela permite você criar coisas que até um determinado momento a civilização não tinha como criar os processos de manufaturas disponíveis na época. Tá? Então, a partir de um determinado momento, a parte fotovoltaica já permitiu, né? Você pode fazer um objeto, fazer um boneco, em que parte do corpo daquele boneco ele absorve energia, a outra parte ele conduz a energia e em algum momento ele utiliza essa energia. Você vai olhar, parece um boneco de plástico simples, mas dentro dele tem todas as camadas, condutiva, isolante, uma camada receptora de energia fotovoltaica, tudo isso você consegue fazer utilizando a impressão 3D. Bom, nós esquecemos totalmente como é que era a manufatura subtrativa. Alguém sabe o que quer dizer manufatura subtrativa? Não, né? Mas alguém sabe o que é um torno? Levanta uma lista para um torno mecânico, uma fresa, uma retífica, uma injetora, tudo isso faz parte da manufatura subtrativa. Ou seja, é a forma como que o ABC, aquilo que a gente está, né, pensava. Muitas vezes a pessoa fala assim, Natália, o que você faz? Não, eu mexo com matéria-prima do 3D. Aí a pessoa fala, é um bloco? Não, não é um bloco. É um filme, é um filamento que vai passar na máquina. Mas a maioria das pessoas está acostumada com o quê? Com bloco, porque é assim que a gente fazia antes. A gente pegava um bloco, ia tirando, e no final sobrava uma peça, não é assim? É isso que acontece na manufatura tradicional, mas na manufatura aditiva é completamente diferente. Não dá para criar esses modelos
usando a manufatura subtrativa que nós tínhamos antes. Então, nós começamos a esquecer isso. Tá? Isso em 2022 a gente já não utilizava tanto a manufatura subtrativa e já começamos a pensar um pouco mais nessa. Então, as crianças, muitas vezes, meu filho não entende o que é um torno, como é que um torno faz uma peça, mas ele já entende que ele pode gerar algo em cima de uma mesa de vidro, a partir do zero, a partir de um arquivo que foi entregue para ele. E aí também entra a questão dos designers, né? Imagina você que é engenheiro, que é designer, que é alguém que desenvolve um produto para outras pessoas, numa sociedade em que agora todas as pessoas acham que podem interferir no seu projeto, que podem fazer algo melhor que você. Como é que fica a sua situação? Como é que ficam empresas que estavam acostumadas a investir milhões em desenvolvimento de produtos, para entregar um produto para o cliente fala, não, mas agora eu quero diferente. Já que você vai fazer, muda para mim. Eu quero do meu jeito, eu quero personalizado. É isso que vai acontecer na sociedade. Ela muda completamente a relação. E aí você tem objetos como esse. Você vê ali uma torneira aqui, toda furada, e como é que passa água ali? Numa manufatura subtrativa você não conseguiria fazer isso, mas na aditiva você põe na impressora, deixa imprimir, no dia seguinte você pega. Novamente, gosto não se discute pelas coisas, né, gente? A gente já comentado isso aqui, né? Então, ó, o cara fez um skate já personalizado, aqui não dá para ver, mas tem os minions, ele colocou vários minions ali no skate, a luminária já fez diferente, o violino diferente, a mesa ele imprimiu. Você começa a ter condições de fazer isso. Quem já foi naquelas feirinhas de artesanato e falou, nossa, que coisa legal, a pessoa fez aqui, vou levar para casa. Não era assim? Agora você faz na sua casa. Você vai fazer um aniversário, você faz a lembrancinha na sua casa, entrega personalizada, com o nome de cada um dos seus convidados. Muda completamente a relação. E aí nós começamos a melhorar a nossa vida. Né? Essa tecnologia é uma tecnologia relativamente barata, é uma tecnologia que você pode levar para locais muito longínquos. Ela não está nos grandes centros, ela pode ser colocada em qualquer espaço. Desde que você tenha energia elétrica, ela tem um computador, um acesso à internet, você consegue prover centenas de soluções. Tá? Comunidades pequenas podem ser beneficiadas com essa tecnologia. Alguém que tem uma impressora dessa, uma comunidade pequena, pode prover uma série de soluções. Mas uma das coisas que a gente começou a usar primeiro, tá, foi essa questão da saúde, de fazer próteses para crianças. As próteses são caras, só o governo consegue pagar as próteses. Por quê? Porque o processo de manufatura delas é caro, é custoso, e há também empresas que combinam o preço, porque para aumentar o preço, não é só o governo pagar as próteses. Então eles inviabilizam isso para qualquer pessoa. Mas não é só esse o problema. A prótese é padrão. Se a criança tem um problema que não é o padrão da prótese, pode não servir. Tá? Então a prótese pode ser que ela fique inutilizada por simplesmente não ser adequada ao problema que a pessoa tem. Aqui no 3D, você rapidamente corrige isso e já entrega uma nova prótese para a criança. Tá? Então aqui hoje nós teremos 2 crianças que serão beneficiadas com essa tecnologia. Tá? 2 crianças. As 2 crianças são de São Bernardo do Campo, tá? E as próteses foram feitas no Rio Grande do Sul. Pra vocês verem como é fácil a gente fazer isso e prover solução que vai melhorar a vida da criança. Tá? Imagina uma criança que não tem abraço, no dia seguinte ela vira a atração da escola porque ela chega lá com o braço do Homem de Ferro. Não muda isso, não traz valor para a vida dessa criança, né? Isso a gente já tem hoje, em 2017. Né? Cachorrinho aqui também. Hoje nós teremos aqui também uma palestra do Paulo Miyamoto, né? Acho que pode passar a próxima. Aqui é do 3D, são as 2 ONGs que estão aqui hoje, a Associação das Mãos e a Mão 3D tem uma palestra
mão 3D, e depois nós vamos ter da associação também, que são associações, são ONGs que já promovem essa solução no Brasil. Tá? Projetamos e imprimimos nossas casas também. A partir de um determinado momento, né, aquele cara que estudou arquitetura, tudo, ele falou, bom, como que eu vou prover a solução disso? O trabalhador não manda uma impressora lá e manda subir a casa. Tá? Isso aqui é um processo muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais eficaz para construir uma casa no nível. Tá? Você vai subir espaço por espaço, já deixa os recortes, já deixa onde vai encaixar toda a parte elétrica, hidráulica. O cara está projetando. Já há anos que se projeta as casas em 3D. É só uma imprimir. É só montar uma arquitetura dessa e imprimir as casas. Isso a gente já tem feito em 2025. Quanto tempo tem aqui, não anda? Que horas são? Então vamos lá, passamos a viver mais e melhor. A medicina evoluiu muito com isso. Claro, não são essas impressoras que vão ajudar a evoluir a medicina, mas a medicina evoluiu muito com processos de manufatura aditiva de tecidos vivos, onde você pode começar a repor peças e componentes. Por isso que a gente até colocou lá o bicentenário. Lembra do filme que ele desenha todo o corpo humano, desenha praticamente tudo, ele vai substituindo as peças? É isso aqui. A tecnologia já existe para fazer isso. Os médicos vão desenhar, vão começar a imprimir, vão começar a substituir partes de corpos por material que foi impresso, por tecido vivo impresso. Agora vamos ver como é que isso tudo começou. Primeiro de tudo, o talento passou a ser mais valorizado. Você que ficava em casa, achava que não tinha talento, não sabia fazer nada, porque todas as suas ideias eram difíceis de serem aplicadas na prática, o 3D trouxe isso para você. Você consegue viabilizar a sua ideia. Pode ser que você não consiga vender sua ideia para milhares de pessoas, mas pelo menos a sua comunidade você consegue interferir trazendo soluções, trazendo ideias. Por quê? Porque o 3D permite que você faça isso. Então o talento passou a ser valorizado. Aquilo que você tinha como talento, você consegue expor agora. Tá? Agora vamos falar um pouquinho desse caso específico de uma joia. Por que a joia era cara? Alguém lembra? Por causa da preciosidade, não era isso? A joia era uma pedra muito rara e por isso não se achava em todo lugar, então nós começamos a dar valor à joia. Mas aqui, ó, é uma joia feita de plástico. Quem compraria uma joia feita de plástico? Em 2017, talvez o pessoal ia falar, vem da China, né? De maneira pejorativa, mas não é. Imagina que você vai lá, vai conversar com o designer e ele vai fazer uma peça exclusiva para você, com o seu perfil, aquilo que demonstra a característica sua, o seu perfil, a sua intimidade exposta numa peça. Algumas pessoas vão ter talento para isso, e já existe a tecnologia para prover isso aí. Então, a Neuger, que é uma das empresas que já faziam isso em 2017, ela pode vender esse brinco a R$90 no brinquinho de plástico. Qualquer chinês poderia fazer isso a centavos, mas não nesse formato, não personalizado e único para aquela pessoa que está usando. Tá? Ali até estava escrito artesão digital, né? Lembra antigamente, bem no início da humanidade, nós tínhamos os artesãos, aquelas pessoas que faziam coisas, né? O que era o artesão? Era o cara que fazia um processo completo. Quando veio as fábricas faziam uma parte do processo, mas o artesão ele fazia tudo, ele criava suas próprias ferramentas. O 3D permitiu que você voltasse a ser o artesão, que você voltasse a criar as coisas que você vai utilizar na sua casa. Os utensílios que só você precisava, você começou a criar. Completamente diferente, nós voltamos à origem. Bom, aqui é um exemplo, né, de uma pessoa, ele até palestrou na primeira versão da Expo, ele era de Natal, ele fazia só vaso. Ele não
tinha mais tempo para falar. 24 horas por dia, imprimia vaso. Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Ele fez, hoje ele tem 5 máquinas e não consegue parar de fazer. Ele recusa o pedido porque ele não tem tempo para fazer mais. Mas ele faz vasos exclusivos, ele faz vasos personalizados, ele faz vasos que aquela pessoa que está recebendo não é só pela flor que está lá, mas é também pelo vaso absolutamente exclusivo. Então esse é um talento que foi valorizado. Uma pessoa que fez algo simples, aparentemente para nós, não é nada tão sofisticado, mas ele ganha dinheiro com isso. E nós temos empresas também, né? Aqui no caso a 3M, só para mostrar para frente. A 3M tinha um projeto antigo, tá? Que ela não conseguia viabilizar. Né? Era uma patente antiga que estava lá parada porque ela não conseguia produzir a peça que foi desenhada. Ela criou a impressora e começou a produzir em manufatura aditiva. Então, ela viabilizou o negócio de muito tempo. Que é isso que vocês vão fazer também. Vocês vão começar a viabilizar coisas que alguém pensou, mas ninguém conseguia produzir. Eles começaram a produzir isso. Isso aqui é um sugador. Você está lixando a peça lá e ele está sugando para não ter poeira. Era algo antigo deles, que eles queriam fazer, mas não conseguiram. É um sugador isso aí. Isso aí é uma parte do dispositivo de uma lixadeira que você está lixando, ela está sugando o pó simultaneamente. Tá? Era algo deles que eles há muito tempo tentavam viabilizar, mas não estavam conseguindo. Com a manufatura aditiva eles conseguiram. Outro exemplo aqui de 2017. Tá? Esse cara é o maior consumidor de material de filamentos do Brasil hoje. Tá? Ninguém consome mais que ele. Sabe o que ele faz, gente? Palmilha. Palmilha ortopédica personalizada. Você vai no ortopedista, ele tem uma rede de 400 ortopedistas, tem lá um aparelhinho que vai escanear seu pé, ele percebe o problema que você tem, ele recomenda uma palmilha personalizada feita de tal formato, com tal dureza para o seu pé. Você manda para uma fábrica, a fábrica imprime e te entrega algo personalizado. Só que você pode ter certeza, você vai pôr no pé, não vai ter nada mais confortável no seu pé do que esse material impresso. Mas esse aqui não é um exemplo que o 3D criou. Não, ele já tinha esse negócio. Ele já tinha 400 ortopedistas trabalhando com ele. Ele tinha uma fábrica de 170 pessoas cortando EVA. Cortando EVA, fazendo a vulcanização. E aí quando ele viu a impressora, ele falou, pô, será que eu consigo? Ele veio para um evento desses, olhou a impressora e falou, mas dá para imprimir? Dá. Dá para imprimir material molinho? Dá para imprimir material molinho, que a gente chama de flexível. Ele pegou e fez. Ele tem 32 máquinas e 30 funcionários. De 170 funcionários, ele hoje tem 30 funcionários e entrega o dobro do que ele entregava. Tá? É um negócio que se ampliou, que se modificou completamente em função da manufatura aditiva. Essa aqui é a terceira guerra tridimensional. Vocês lembram da terceira guerra tridimensional? Não lembra, né? Estranho, né? Saiu essa semana uma reportagem de uma guerra 3D que está acontecendo entre as principais fabricantes de tênis do mundo. Porque elas perceberam que fazer o solado do tênis impresso permite melhor performance para o atleta. Em função do peso do atleta, de como ele corre, de como ele faz a atividade física, você consegue personalizar o tênis e imprimir o tênis. Então todas as grandes, New Balance, Adidas, já patrocina o São Paulo, não lembro o nome agora. Qual? Essa aí. E até New Balance, que é uma marca antiga, todos esses hoje já imprimem em 3D.
2017. Já estão fazendo tênis de alta performance para atletas. Tá? Então essa é uma guerra tridimensional que começou aqui. Tá? Aqui nós temos o caso dos Avengers, tá? Que é o Paulo Miyamoto que vai vir depois. O Paulo é médico, ele vai dar uma das palestras aqui. Ele faz o quê? Ele recupera os animais, né? O animal foi ferido, foi machucado, sofreu um trauma. Ele vai lá e provê soluções. Você já viu um tucano que foi reconstituído, uma tartaruga? Tudo ele que fez, né? Esse aqui foi um dos últimos que ele fez, um cachorrinho, que eles fazem a prótese, né? A solução e também depois toda a parte de recuperação do animal. Tem que incentivar o animal a usar, porque o animal sofreu um trauma. Então, um exemplo hoje, né, de soluções que já estão sendo feitas. Não estou falando isso nos Estados Unidos, não estou falando. Todos esses exemplos aqui, você tem local. Tá? Você já tem isso sendo feito aqui no Brasil. Bom, e onde começou? Começou num ponto desse. Tá? Todas essas soluções sempre começam quando você vem, você não conhece essa tecnologia, passa a conhecer um pouquinho. Então é a partir de hoje que vai começar a sua vida com relação ao 3D. Né? O seu relacionamento com o 3D, como é que você vai interagir com aquela sociedade que nós mostramos? Daqui a pouco você vai entrar numa loja e vai falar assim, não, mas eu quero o sapato dessa cor, eu quero com esse detalhe. Isso vai acontecer na sua vida, começa hoje. Aqui tem um mapa que vai chegar até 2025, isso aqui é em Londres, e já está mostrando, né, o passo a passo como é que a indústria já está pensando, como é que a sociedade já está se preparando para essa sociedade de manufatura aditiva. Tá? E tem muita gente falando sobre isso. Tá? O grande incentivador desse movimento, que é o movimento Maker nos Estados Unidos, que usa muito a manufatura aditiva, era o presidente americano, o pessoal do TED também já faz várias palestras com esse tema, já é um tema recorrente e importante para a sociedade. Pessoal, é isso aí. Nós estamos imprimindo o mundo. A partir de hoje, nós vamos imprimir esse novo mundo, essa nova sociedade que nós estamos inseridos. Ok? Obrigado, gente.